Esse filme conta a história de Thomas Webb, que é apaixonado pela sua amiga Mimi. Mas infelizmente ela não sente o mesmo por ele. Ela só gosta dele como amiga. Ela conta para ele que vai se mudar para a Croácia. Ele confessa seu amor por ela, e fica desapontado quando esse amor não é retribuído. Depois de brigarem, Thomas vai para casa, e conhece seu novo vizinho, W.F. Gerald. Ele se introduz para Thomas e pergunta o que aborreceu Thomas. Ele responde que está tendo um dia ruim. Percebendo o problema, Gerald pergunta o nome da garota que o aborreceu. O questionário continua e Thomas se sente desconfortável. E pergunta para Gerald se ele é um psicólogo. Ele responde que não, mas diz que Thomas parece precisar de ajuda. Thomas apenas diz que foi um prazer conhecer Gerald e decide ir para seu apartamento. Ele muda de ideia e decide contar tudo o que está sentindo para Gerald. Thomas conta que ele e Mimi têm uma conexão, mas que ela já tem um namorado. Ele conta que sempre fica confuso, porque nunca sabe se Mimi gosta ou não dele. Gerald diz que o melhor a se fazer é deixar a vida decidir por eles. Ele diz que Thomas tem que esperar pelo momento certo. Ele diz que a vida de todos é aleatória, trágica e engraçada ao mesmo tempo. Enquanto isso, a mãe de Thomas, Judith, faz um jantar para artistas de Nova York como distração de seus problemas pessoais. Enquanto eles comem, o pai de Thomas, Ethan, fala sobre ser um escritor. Ele tem uma empresa que publica livros e reclama que nos dias de hoje ninguém mais lê ficções. E é por isso que muitos escritores não conseguem se sustentar. Ethan então fala que se Thomas algum dia quiser ser um escritor, ele vai convencê-lo ao contrário. Ethan então reclama que Thomas não quer ir para uma faculdade e não sabe o que vai fazer de sua vida. Thomas olha para seu pai desapontado. Uma noite, Thomas e Mimi vão para um bar de jazz, enquanto eles conversam sobre a vida. Thomas nota que seu pai chega ao local com uma mulher mais nova. Depois disso, Ethan beija a mulher deixando claro seu relacionamento. Thomas e Mimi vão para o apartamento de Mimi, e conversam sobre o que viram. Thomas está preocupado com sua mãe caso ela descubra. Mimi conforta ele dizendo que isso não quer dizer que seu pai o ama menos. Thomas está muito chateado e serve uma bebida. Ele diz que já sabe que o pai dele não gosta dele, mas que ele está pensando em sua mãe. Mimi tenta confortar ele, e enquanto eles se olham, Thomas beija ela, mas Mimi pede para ele parar. Thomas fica chateado e diz que nunca vai conseguir uma mulher tão bonita como a que seu pai tem. Mimi então pergunta se Thomas vai usar as atitudes de seu pai para justificar os próprios erros. Thomas fica irritado com o comentário e vai embora. No dia seguinte, Thomas convida seu pai para almoçar. Durante o almoço, Ethan fala para Thomas se mudar de onde mora e ir morar mais perto dos pais. Thomas ignora o comentário e pergunta sobre sua mãe. Ethan diz que ela está melhor de seus problemas. Thomas relembra seu pai que a condição de sua mãe é delicada. Ethan ignora ele e volta ao assunto da mudança, oferecendo para pagar o aluguel dele. Thomas não responde. Antes de ir embora, Ethan fala para Thomas que marcou um conselheiro de carreiras para Thomas conversar. Antes de ir embora, Thomas quase fala sobre o caso do pai, mas decidiu não comentar nada. Quando Thomas vai para casa, ele conta para Gerald sobre o caso de seu pai. Gerald pergunta se Thomas vai confrontar seu pai. Ele responde que não, porque não mudaria nada. Ele fala também que sua mãe não pode ficar sabendo porque ela tem histórico de depressão e isso seria ruim para ela. Gerald muda de assunto contando que tem outro apartamento na cidade e que na verdade é uma pessoa rica. Thomas volta a falar sobre seu pai, e Gerald pergunta o que Thomas quer fazer com sua vida. Depois de pensar, Thomas apenas responde que quer ser melhor que seus pais. Thomas conta que quando era menor queria ser um escritor, mas seu pai não apoiou a decisão. Eles então não são muito próximos, ao contrário de sua mãe, o que fez com que Ethan ficasse isolado na família. Isso provavelmente resultou no caso que ele está tendo. No dia seguinte, Thomas e Mimi decidem seguir seu pai. Eles acabam vendo a amante de Ethan, que se chama Johanna, sair do prédio. Thomas então não pensa duas vezes e passa o dia inteiro seguindo ela. Cada vez mais percebendo o quão bonita ela é. Depois de descobrir onde ela mora, Thomas vai para casa. Depois de contar para Gerald sobre o acontecido, Gerald pergunta para Thomas qual é o seu objetivo com isso. Ele responde que quer confrontar ela e pedir para ela parar de ver seu pai.
Gerald fala para ele fazer isso então. Mas Thomas diz que ainda não tem coragem. Gerald então diz que acha que Thomas tem outros objetivos. Thomas segue Johanna outro dia, e quando eles conversam, Johanna fala que sabe quem Thomas é, reconheceu ele pela foto que seu pai tem no escritório. Ela chama ele para tomar um café, Thomas aceita. Eles conversam no café, e ela conta que é uma editora que trabalha às vezes para o pai dele. Ela também conta que eles estão juntos há mais de um ano. Thomas pergunta por que ela está vendo um homem casado, mas ela ignora a pergunta. Thomas então pergunta se Johanna quer roubar seu pai de sua mãe. Ela responde que Judith já está fazendo isso sozinha sem nem perceber. Johanna então surpreende Thomas ao dizer que o real motivo que eles estão ali é porque Thomas quer dormir com ela. Mais tarde, Thomas vai ver sua mãe e ela não está bem de cabeça. Ela diz para Thomas que estaria perdida sem ele. No outro dia, Thomas encontra Johanna de novo e diz para ela parar de ver seu pai. Ele diz que ela poderia ter qualquer homem na cidade. Ela então pergunta se pode ter Thomas. Ele responde falando sobre a condição psicológica da sua mãe. Mas Johanna provoca ele, fazendo ele acreditar que estava flertando com ela e depois vai embora. Johanna reflete sobre sua vida e pensa sobre quando Ethan prometeu para ele que deixaria a esposa por ela. Ela percebe que a atenção que recebe de Thomas está preenchendo um vazio. Enquanto isso, Thomas conta para Gerald sobre seus encontros com Johanna. Gerald fala que Thomas está gostando até demais desses encontros. Depois de Gerald insistir no assunto, Thomas admite que gostaria de dormir com Johanna. Em uma festa de casamento, Thomas e Mimi encontram Johanna, que está com outro homem. Thomas observa ela, e quando Johanna se aproxima dele, ela fala que não está namorando com aquele cara. Durante a conversa, Thomas acaba insultando Johanna. Ela vai embora, mas ele a segue. Chateada, Johanna fala para Thomas que o homem que está com ela é gay. Ela diz que Thomas não entende como o mundo funciona. Ele discorda dela e para provar que entende de algo, ele relata vividamente como foi o passo a passo da sedução de Johanna com seu pai. Johanna fica chocada com o relato, e Thomas de repente beija ela. Ela o beija de volta e eles compartilham um momento íntimo. Thomas volta para a festa, fingindo que nada aconteceu e fala para Mimi que eles devem ir embora. Thomas continua a ficar com Johanna e Mimi percebe ele ficando mais distante. Enquanto isso, Thomas e Johanna ficam mais próximos, e ele confessa para ela que queria ser um escritor e quando era mais novo escreveu muitas coisas, mas o pai dele não dava suporte e dizia que o que ele escrevia não tinha nada demais. Johanna se sente mal por ele e diz que quer ler o seu trabalho. Mais tarde, Thomas mostra o seu trabalho para Gerald, que diz que ele tem talento. Thomas então conta que passa o dia pensando em Johanna e que talvez seja amor. Gerald fala que amor é algo difícil de explicar. Thomas pergunta se Gerald já se apaixonou, ele então responde que já se apaixonou pela mulher de seu melhor amigo. Ele pega o trabalho de Thomas e diz que vai ficar com ele. Antes de ir embora, Thomas conta para Gerald que não se arrepende do que está fazendo com Johanna. Um dia enquanto Gerald não está em casa, Thomas vai no apartamento dele pegar seu trabalho de volta. Ele acha um rascunho de uma história que se chama Apenas um Garoto em Nova York, assinada por um Julian Setelar. Ele decide não ler e vai embora. Quando Thomas encontra Gerald, ele o confronta sobre sua identidade secreta, dizendo que ele é um escritor famoso que já publicou 12 livros. Thomas conta que conhece o trabalho de Gerald e se sente bem sabendo que foi alguém experiente que disse que ele tinha talento. Thomas fala que não conhece nada sobre o mundo. Gerald discorda, dizendo que Thomas está dormindo com a amante de seu pai. Thomas pergunta se a história Apenas um Garoto em Nova York é sobre ele. Gerald responde que sim. No dia seguinte, Thomas vai à casa de Johanna para mostrar seu trabalho, mas ela não está lá. Enquanto ele está ligando para ela para contar sobre, ele vê ela e seu pai andando na rua. Ele decide seguir os dois, e depois de vê-los trocando carinho, ele vai embora. Mais tarde numa livraria, Mimi pergunta se Thomas dormiu com Johanna, ele mente dizendo que não. Depois de fazer amor com Johanna, Thomas insiste que ela deve parar de ver seu pai. Ela ignora ele e fica chateada com o comentário. Thomas tenta mudar de assunto e pergunta sobre a vida de Johanna. Ela não se sente confortável falando do passado. Thomas então pergunta por que ela dorme com ele e pergunta o que ela gosta nele.
e Johanna diz que gosta dele e da sua inocência. Thomas pergunta se ela já foi inocente, ela diz que não sabe o que é isso. Ela fica incomodada e pergunta para ele por que ele fica com alguém tão impura como ela. Ele diz que gosta muito dela, já ela responde que não gosta de ninguém. Mas no fundo ela sabe que isso é uma mentira e que na verdade ela gosta tanto de Thomas quanto de Ita. Em outro dia Thomas encontra Gerald e pergunta o porquê de escrever sobre a vida de Thomas. Gerald responde que saiu de casa e mudou de bairro em busca de uma história nova para escrever. Ele então conheceu Thomas, achou sua história interessante e começou a escrever. Thomas então chama Gerald para uma festa que seu pai vai dar, mas Gerald recusa. No caminho da festa, Mimi diz para Thomas que terminou com seu namorado. Thomas não tem mais interesse, o que desaponta Mimi. Thomas encontra Gerald no bar da festa e mostra para ele Judith e Mimi. Gerald diz que a mãe de Thomas é muito bonita. Thomas fala com sua mãe e diz que quer apresentar alguém para ela. Mas quando ele vai apresentar, Gerald não está mais lá. No terraço, Gerald se aproxima de Johanna e confronta ela dizendo para ela não machucar o coração de Thomas. Johanna vai embora desconfortável, e quando chega na festa passa direto sem nem olhar para Thomas. Ele segue ela e quando eles conversam, Johanna fala para ele que eles não podem mais se ver, porque o pai dele pediu ela em casamento e ela disse sim. Thomas fica com raiva e diz que nunca vai deixar o pai deixar a sua mãe. Johanna tenta explicar que está salvando Judith de um casamento fracassado. Thomas sai chateado e diz para ela que vai contar tudo pro seu pai, mas ele muda de ideia e vai embora. Debaixo de chuva, Mimi segue Thomas e fala que terminou com o namorado porque vai para a Croácia e diz que Thomas deveria ir com ela. Thomas então conta para Mimi que dormiu com Johanna e que estava apaixonado por ela. Mimi não acredita nele, ele insiste que é verdade e Mimi vai embora muito desapontada com Thomas. Ele então decide ir para a casa dos seus pais e dormir no seu antigo quarto. De manhã, Judith está surpresa com Thomas lá, ela pergunta se ele está bem, ele responde que não, que as coisas estão difíceis e ele quer desistir. Judith dá um conselho para Thomas dizendo que o único jeito de resolver um problema é enfrentar ele de frente. Thomas concorda e decide ir para o escritório de seu pai. Lá ele encontra Johanna, eles então correm um atrás do outro até o escritório de Ita. Já no escritório, Thomas confessa sobre o que aconteceu entre ele e Johanna. Ela chega correndo para tentar impedir Thomas. Ita está confuso e não entende como os dois se conhecem. Thomas então conta a história completa admitindo que dormiu com Johanna várias vezes. Isso deixa Johanna desesperada e ela começa a chorar. Ethan fica enfurecido e ataca Thomas, confrontando ele sobre tudo o que ele fez para Thomas. Ethan chora enquanto fala com Johanna e vai embora completamente desacreditado. Johanna então fala para Thomas que realmente ama seu pai. Ela então mostra para Thomas um jornal sobre ele jogando tênis. Thomas percebe que Gerald está na plateia. Thomas vai ao apartamento de Gerald e não o encontra lá, mas ele vê um cinzeiro de um bar que Thomas conhece. Ele corre para lá e encontra Gerald bebendo no bar. Ele então mostra o jornal que Gerald apareceu. Gerald admite que é o pai biológico de Thomas. Ele revela toda a história de que o pai de Thomas é infértil e que eles pediram a ajuda de Gerald. Ele então admite que se apaixonou por Judith no processo, mas que quando Thomas nasceu, ele não quis atrapalhar a família e complicar as coisas. Então ele só observou Thomas enquanto ele crescia. Gerald conta que estava desesperado para encontrar e se conectar com Thomas, então decidiu fazer seu novo livro sobre a história dele. Eles então se abraçam e choram juntos. Thomas vai para casa e Judith diz que sabe sobre o caso de Ita. Thomas então conta para ela sobre Gerald e diz que sabe que ela ainda ama Gerald. Judith fica confusa de como Thomas sabe de tudo isso. Ele conta que Gerald contou tudo para ele. Judith se desculpa e diz que foi culpa dela que decidiu não contar nada para Thomas. Mas ele entende ela. Ela então pergunta sobre Gerald e Thomas conta que sabe onde encontrar ele. Depois de um tempo passado, Thomas está na livraria que trabalha. Ita então aparece e pega o livro que Gerald escreveu. Os dois conversam um pouco sobre a vida deles e Thomas pergunta se Ita ainda fala com Johanna. Ele responde que não. Ethan pergunta sobre Judith. Thomas responde que ela está muito bem e que ela tem um encontro mais tarde. Ethan diz estar feliz por ela. Mais tarde,
Thomas vai para um grupo de leitura que Gerald organizou. Vendo sua mãe feliz escutando o homem que ela sempre amou.